Durante a gestação, duas potências, duas forças se constroem: a da mãe e a do bebê. São duas forças que estão ali, ó, fazendo um movimento muito bacana para trazer o indivíduo para o mundo, para trazer o indivíduo para compartilhar todos os sentimentos, todos os envolvimentos, ou seja, uma força maravilhosa, muito potente, que vai fazer com que o mundo se transforme. Todo mundo é uma transformação, todo mundo pode trazer esse processo de transformação. E é óbvio que com essas transformações, com essa nova experiência que é o gestar, o medo aparece. Mas será que a gente precisa ter medo? Será que a gente não pode ter uma relação muito mais íntima, segura e gostosa com esse indivíduo que está sendo trazido? Eu acho que sim. Para falar sobre esse tema, eu convidei a doutora Mayla Faria, que é pediatra e, nossa, não só pediatra, tantas outras especialidades. Vem ouvir, vai ser bem legal. Eu sou Esther Sartori, psicanalista, psicopedagoga, e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de informação, entrevista, dicas e, claro, história de mulheres que contam pra gente essa delícia de educar e formar filhos. Vamos lá? Você já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Então se inscreve, olha lá. Canal no YouTube Preocupações de Mãe e agora no Instagram com um novo perfil. Vamos lá? @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem cedilha, sem acento. Vamos lá? Boa-vinda aqui, Mayla. Adorei a sua presença. Ela é a pediatra que vai explicar pra gente todos esses processos e, mais antes de tudo, claro, ela vai se apresentar. Bem-vinda, Mayla. Bem-vinda mesmo. Vai ser um grande prazer trazer você para cá, você trazer as suas experiências, contar pra gente todos esses movimentos bacana do gestar. Oi, Esther, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com todos vocês. Eu sou pediatra, né, como você me apresentou. Eu sou neonatologista, né, então a minha formação era de cuidar de bebê, né, prematuro, ou bebê, ou da mãe e do bebê logo que nasce. Mas eu também sou facilitadora de consciência, né, e sou filha, madrinha, e amo cuidar das crianças e das famílias. E é um prazer estar aqui com você. Ai, que bom. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, sabe? Antes da gente ter esse encontro, a gente teve uma conversa muito legal. A gente pôde... na verdade, a gente conseguiu alinhar os nossos assuntos e a gente percebeu que a gente tem muita coisa em comum, não, Mayla? Eu adorei. Muita coisa para conversar. Nossa, vai ser pouco esse podcast. Vai. Vou ter que marcar muitos outros, né? Na verdade, eu queria perguntar para você, já que a gente vai falar sobre a gestação, neonatais, prematuros e mães, é interessante a gente pensar nos medos dessas mães, não é? Eu acho que toda mãe, quando ela está gestando, quando ela pensa até, né, em ter os seus próprios filhos, alguns medos aparecem ali. Mas eu acho que um que é muito marcante é se ela vai ser forte o suficiente para gestar e fazer com que esse filho sobreviva, para que aconteça tudo certo, tudo bom, tudo correto. Esse medo perdura? Existe? Como é que ele é? Então, assim, o medo é real, né? Essa ansiedade, esse medo, ele, na verdade, mais do que real, eu diria que ele é frequente, porque talvez não seja bem real, né? Porque quando a gente fala de uma mãe, assim, o quanto que é a potência de uma mãe, né? Então, a mãe, ela quando vai fazer o bebê, ela está pensando, ela está se preocupando com isso. Então, quando ela está fazendo o bebê, então, por exemplo, com 32 semanas acontece a maturação dos rins do bebê, a maturação renal. E a mãe perguntou, então, né, pensou e se preparou e programou, e agora eu vou fazer a maturação renal.
Não. Pelo contrário. Mas então, com 34 semanas, que ela vai ter que produzir o surfactante, que é a substância que vai ajudar o alvéolo a se manter aberto quando o bebê respira, né, para que ele não colabe e seja mais fácil do bebê respirar. Então, com 34 semanas, ela lembrou que ela tem que produzir surfactante? Zero. Zero. E isso tudo aconteceu, né? Então, assim, imagina, fazer um bebê dentro da barriga, né, que é criar um ser humano ali com todos aqueles detalhes, né, tanto os fofinhos que a gente vê, né, a orelhinha, o pezinho, o narizinho, mas também toda a complexidade que você tem, né, de um organismo humano ali funcionando. A mãe não teve que se preocupar ou pensar ou se programar ou saber o que era certo, o que era errado, né? O corpo dela, o instinto dela fez todo o trabalho e muito bem feito, né? Então, o quanto que a gente não pode carregar toda essa confiança no instinto, quanto que a gente não pode carregar todo esse conhecimento que a gente já tem, porque quem é que ensinou uma mãe a fazer um bebê? Né? É um conhecimento nato. Assim como, então a gente pode carregar isso também para o resto da vida de mãe. E além disso, assim, quando a gente fala sobre o recém-nascido, a gente pensa assim, poxa, mas o recém-nascido é um ser tão indefeso, né? Coitadinho, é um recém-nascido. Não, é um ser super potente. Né? O recém-nascido, ele vem lá de um outro planeta, ele morava lá no meio líquido, então ele veio lá de um planetinha água, né, onde ele nem respirava o ar, né, tinha lá a troca só, a mãe já mandava tudo pronto, ele não digeria o alimento, a mãe já mandava tudo pronto, ele não tinha trabalho de eliminar as excretas, o que não era legal para ele, a mãe já fazia esse trabalho para ele, isso tudo ela sem se programar, né, fazia isso tudo com o instinto, com a consciência. E o corpo, né, que sabia disso. E o bebê, ele nasce pronto, em minutos ele sai de um planeta água para um planeta ar, né? Toda uma função complexa de pressão dentro do pulmão, a pressão do sangue passando a circulação, né? Então, de como o sangue circula. Isso acontece em segundos e minutos. Né? A gente, quando muda de casa, já fica todo perdido, né? Sem dúvida. Ele Sem mudou dúvida. de planeta e está ali maravilhoso, né? Então, o quanto que o bebê recém-nascido, ele não é potente e o quanto que a mãe já tem todo o conhecimento que ela precisa para uma coisa ainda muito mais complexa que é fazer um ser humano. Então, quando a gente traz isso, né, para nossa quando a gente traz isso com clareza, né? Olha só que mágica, né? Eu sou uma grande admiradora de mães e de recém-nascidos, porque eles são extremamente potentes. E é interessante isso mesmo, né? Acho que, e eu sempre falo isso, quando as mães, se elas tiverem a noção dessa potência, né? Eu sou capaz de gerar um outro indivíduo, eu sou capaz de qualquer coisa na minha vida. Eu não tenho nem que ter medo. Não é mesmo? São e fantásticas. Assim, e o medo é uma coisa, sabe, mães? Medo é uma coisa muito... o medo daquilo que realmente existe, este é preocupante. Mas o medo daquilo que está ali, ó, num campo do imaginário, num campo... Esse medo, ele não colabora, ele só atrapalha. Não é? Porque se existe algo que está ali e pode vir a acontecer, o medo é importante. É claro, ele é um processo que nos ajuda na defesa, ele nos ajuda em muitas questões. É um sentimento humano e legítimo. Crescemos com esse medo, né? A humanidade se construiu. Mas quando a gente consegue colocar o real nessa história, tudo muda, né? Eu posso ter muitos medos, mas... o quanto desses medos são reais, o quanto desses medos são construídos por um imaginário muito grande, não é? O quanto desse medo é medo e o quanto desse medo é uma euforia, né? Para que aquilo chegue. Também né? Tem isso, né? Tem essa euforia. Eu gosto de pensar na euforia. Eu gosto. Eu acho que a euforia é uma coisa muito legal. Na verdade, aquele filme que tá com os Divertidamente, faltou euforia aí. Porque hoje a euforia faz parte do nosso cotidiano, né? A euforia está ali. A gente precisava entender melhor o que são essas euforias, não é? E por outro lado também, eu acho que existe, após o nascimento da criança, não existe essa leveza
que acontece enquanto ela está sendo gestada, né? Uhum. Sim, porque quando ela está sendo gestada, você não tem o controle da situação e não tem como ter, certo? E tudo está acontecendo muito bem. Naturalmente. Naturalmente, né? Quando o bebê nasce, existe uma pressão para que se tenha o controle sobre aquilo. E que a gente sabe que quanto mais você abre mão desse controle, mais tudo vai acontecer naturalmente. E assim como na gestação, vai ser até mais fácil, porque afinal de contas o bebê já está formado. Você já fez um ser humano, o trabalho mais difícil já foi feito. Até eu falo para as mães assim, que para elas seguirem um instinto, né? E ficar com o bebê junto. Hoje em dia a gente já sabe que os 3 primeiros meses de vida do bebê, a gente chama de esterogestação. Então vamos pensar que era como na gestação, só que está do lado de fora. E o que o bebê precisa na esterogestação? Tá grudadinho na mãe, ou no pai, que agora ele tem mais um colinho, né? Exato. Ou na rede de apoio, que também tem outros colinhos. Mas o mais importante para o bebê é estar junto do corpo da mãe. Então, assim, a gente tem estudos que mostram, tem até um projeto que chama Projeto Canguru, que foi feito com prematuros, que ele mostra pra gente o quanto que o bebê estando junto ao corpo da mãe vai regularizar frequência cardíaca, vai regularizar a respiração, diminuindo o risco do bebê parar de respirar, o quanto que o bebê engorda mais se está no colo, né? Então ganha mais peso. Então isso tudo a gente já tem estudos que mostram que só de o bebê estar junto do corpo da mãe, isso tudo já vai se estabilizar e vai ficar, né, vai se desenvolver bem. Então, quando a gente pensa o que é necessário para a mãe fazer depois que o bebê nasce, né? Então, quais seriam as preocupações, né, dessa mãe? Preocupações de mãe quando o bebê nasce é carregar o bebê junto dela, né? E estando o bebezinho junto dela, ela seguindo o instinto e não deixando a cabeça, né, criar ali as preocupações, as caraminholas do que vem de fora, tudo vai acontecer como na gestação. Exato, mesmo porque, gente, até o 3º mês a criança ainda se vê como uma continuidade da mãe. Sim. Então, quanto mais próximo, mais grudadinho, a criança se entende como uma coisa única, Uhum. né? A mãe e eles. No caso, eu sempre falo eles, porque como eu tive gêmeos, para mim, nunca consegui falar no singular, acredita? Sempre foi no plural, é uma coisa engraçada isso. Mas é exatamente isso, a mãe e a criança é uma coisa só, a criança se sente ainda parte. Esse deslocamento, ele vai acontecer mais para frente. Então, o estar junto, muitas vezes é o suficiente. Amamentou, trocou, ficou grudadinho é o suficiente para que essa criança tenha o seu momento de felicidade. Uhum. Que, na verdade, já dentro do próprio útero, esses sentimentos já vão surgindo, né? Por exemplo, o Jung diz que a consciência pode vir antes mesmo, já na gestação. A gente tem estudos de mais de 20 anos, né? Quando eu ainda estava na faculdade, já existiam esses estudos de personalidade fetal. Então, a gente já tem estudos que mostram que o bebê já tem personalidade dentro da barriga da mãe, né? Então, o bebê já nasce pronto. Pois é. É muito interessante, não como uma tábula rasa, como sempre todo mundo trazia, não é? Uhum. Interessante a gente pensar isso dessa forma, que os sentimentos já são construídos, o tato, a audição, a visão Uhum. Nossa... o olfato não é tato, audição, visão e paladar, porque paladar, eu acho isso incrível. O líquido amniótico, ele vai ajudar na formação do paladar do bebê, da criança, né? Então, de acordo com a alimentação da mãe, vai ter alteração do sabor do líquido amniótico e a criança já vai formando paladar já dentro do útero. Registrando, né? Registros, as coisas, conversar, você cantar, você colocar música, tudo isso modifica a forma como você vai se relacionar com o nenê. E o pai, né?
E o pai falar também. na barriga. Eu acho isso o máximo. Você já conversou com seu filho? Converse com seu filho. E os Fale irmãos. com ele, os irmãos, todo mundo. Mostrar mesmo que essa família, que essas pessoas ali, elas fazem parte de um sistema e que todos serão responsáveis por todos. Uhum. Não adianta a gente querer colocar para cima de um único indivíduo, a mãe, a carga de todo o processo, não é mesmo? E também a gente saber que cada um também é um ser capaz, né, de cuidar de si, de se comunicar, porque, por exemplo, um recém-nascido, né, ele não está à mercê do mundo. Na verdade, quem tem um recém-nascido em casa sabe que ele é o reizinho da casa, né? Então, quando a gente pensa assim, poxa, mas ele não vai saber falar, tá? Mas ele fala muito bem. Então, existe também estudos de como é o choro do bebê, que cada choro tem um significado, né? Até tem uma história dessa que é assim, quando eu sou pediatra e antigamente as crianças ficavam em berçários, né? Ou o tempo todo, ou só para a gente examinar até ir e voltar para a mãe. E aí, quando os bebês estavam no berçário, às vezes tinham muitos bebês chorando. E eu estava lá trabalhando, preenchendo os papéis, né, que eu tinha que fazer. Mas se tinha um bebê que estava chorando de dor, eu não conseguia continuar escrevendo os papéis. Eu ia direto para aquele bebê que estava com dor. Então, assim, o choro do bebê, ele é um choro que é uma linguagem, né? É reconhecível. E hoje em dia tem até aplicativo que detecta o tipo do choro, o que é, né? Viu? Mas é linguagem mesmo, assim, o corpo fala, o choro fala, tudo fala, né? Então, assim, eu acho que as linguagens, elas são construídas, assim, já de início. E interessante que a mãe, ela acaba se tornando uma intérprete dessas formas de comunicação, não é? Então, eu lembro muito disso, eu sabia exatamente quem estava chorando, tinha ali muita criança dentro essa aqui é essa que chora nesse momento, essa chora de fome, aquela está chorando de dor de barriga. A gente conseguia fazer essa interpretação dessas formas de comunicação. Sim, e é um saber nato, né? Então... voltamos para o instinto, Volta para o instinto, é um saber nato. Então, os pais sabem, né? As pessoas sabem, quem estiver ali do lado vai saber. Não existe como as pessoas não se movimentarem num ambiente, mesmo que não sejam os pais daquela criança, se a criança está chorando de dor. Então, se a criança chora, pode incomodar ou não, né? Vai depender de cada pessoa. Mas, se a criança chora de dor, é um choro que vai movimentar qualquer pessoa, qualquer adulto, qualquer outra pessoa que estiver ali ao redor. Sem né? Então, porque é um choro que realmente é uma comunicação muito efetiva, né? E além disso, a gente ainda tem uma outra coisa, que a primeira linguagem da gente é a energia. Né? Então, a linguagem, ela vem depois, né, do pensamento. E o quanto que a gente não se comunica com a expressão, com o gesto corporal. Sem dúvida. Né? E às vezes só a presença. Quem é que nunca chegou num lugar, ou quem é que nunca viu alguém que chega num lugar e pela presença dela, ela já comunica, né? Então, assim, a nossa presença também comunica. Né? Então, não necessariamente precisa da linguagem, palavra falada. Né? Exato. São formas de comunicação super legais. E aí, pensando nisso, né? Nessa questão do mais instintivo, do deixar ser mais natural, você acha que os pais pensam no desenvolvimento desses filhos com mais leveza? E se eles pensassem com mais leveza, você acha que a criação seria mais tranquila? E se isso fosse uma possibilidade? Exato. E se ser pais não precisasse ser pesado? E se ser pais pudesse ser divertido? Né? Bom, nós já vamos falar aqui. Eu pergunto, mas eu já tenho a resposta. É que o mundo, ele é movido por perguntas, não por respostas prontas. Sim. Né? Então, eu pergunto já com a minha verdade, mas eu tenho que aprender a ouvi-las. Quando a gente... Essa questão é uma questão super interessante, porque na parentalidade a gente acha que a gente tem que controlar,
né? A gente achava, talvez, né? Antes desse podcast. Olha como podcast é importante, gente. Olha, vai se inscrever. Vai se inscrever no meu podcast, porque tá vendo? Antes de termos informações, porque realmente, mãe que se informa, transforma a preocupação em sabedoria. Essa, para mim, é a minha verdade, não é? Muito lindo. Então, vai se inscrever, que eu tenho muita informação bacana. Se inscreve, compartilha, curte. Você vai me ajudar e você vai ajudar muitas mães, tenho certeza. E vamos voltar para o si. Então, quando a gente está, né, como pais, nesse espaço de que eu tenho que controlar e eu tenho que ter todas as respostas, né? O quanto que isso não é pesado, né? E o quanto que isso não é difícil, o quanto a gente não se sente frustrado o tempo todo, porque a gente não vai ter todas as respostas, né? E a gente não vai conseguir controlar. Controle, quem tem filho sabe que não consegue controlar. É o imponderável todos os dias. Todos os dias. E o quanto que a gente se culpa e isso fica pesado. E se a parentalidade a gente pudesse olhar como uma questão muito mais de estar ali presente, né, e à disposição, né? Como seria se a gente tivesse perguntas ao invés de respostas? Porque também o quanto que a gente aprende com os filhos, né? Então, quando a gente só tem respostas, a gente está limitando a nossa visão. Quando a gente tem perguntas, a gente está abrindo para as possibilidades, né? E o quanto que aquele ser, aquele novo ser que está chegando nesse mundo com uma visão clara de tudo, né? Eu diria que a criança, ela tem muito mais consciência, ela vê tudo com muito mais clareza, né? Porque não teve ali os julgamentos, nem os filtros, filtros, né? Que foram colocados, as limitações. Então a criança vê tudo com muito mais clareza. Então, o quanto não seria bacana a gente perguntar para a criança, o quanto não seria bacana a gente se abrir para outras possibilidades diferentes do que a gente viveu e também não diametralmente oposto, porque afinal de contas, às vezes a gente pensa na criação, não, meus pais foram ótimos, eu tenho que fazer exatamente igual a eles, porque desse jeito deu certo, né? Ou então a gente fala assim, não, meus pais foram péssimos, eu vou fazer exatamente o oposto do que eles fizeram, sendo que a gente esquece que tanto um lado quanto o outro, os dois lados fazem parte da mesma moeda, né? E se a gente pudesse estar aberto a ver outras formas e não só moedas, né? E isso as crianças, elas podem trazer para a gente, as perguntas elas podem trazer para a gente, né? Como seria se a gente enxergasse a parentalidade como algo a se desfrutar, né? Delícia, algo a se desfrutar. Mães, escutam isso. Algo a se desfrutar. Olha como isso cai gostoso no nosso ouvido, né? Algo a se desfrutar. Adorei. Mesmo porque a gente não dá conta de tudo. Sim. Não dá conta de tudo. E assim, na verdade, nem nossos filhos, nem a gente, nós não teremos tudo e não seremos felizes o tempo todo. Isso é a maior verdade, não é? Então, quando a gente cria essa expectativa da felicidade, a expectativa de que meus filhos terão que ser felizes, e a gente não pergunta qual a felicidade para cada um, qual a felicidade que importa de fato, né? O que a gente gostaria, às vezes projeta nos filhos e tudo mais, não é aquilo que a criança deseja. O que é felicidade para mim não necessariamente é felicidade para você, né? Exato. E as expectativas que a gente cria já durante a gestação, muitas vezes nos frustram, porque aquela expectativa toda não acontece, né? Nem todo mundo vai gostar do filho assim que nasce, nem todo mundo vai ter a relação que esperava ter com os filhos ao longo da vida, que é uma coisa que acontece. É óbvio que tudo isso vai acontecer. E sentimentos mesmo, como traumas, raiva, insegurança, elas vão existir, não é? Não dá pra gente querer ser feliz sem ter nada. Mas, na verdade, para mim, não é que eu quero romantizar esse olhar. Traumas existem, tudo bem. Não é romantizar, nem naturalizar, deixa que aconteça, Mas é uma questão de conseguir olhar para isso de forma mais funcional. Olhar para essas situações buscando
possibilidades, que eu acho que esse é o grande caminho. Quais as possibilidades que eu consigo, quais as ferramentas, os mecanismos, tudo, o que eu consigo fazer para amenizar aquilo que eu gostaria que fosse e não é, nem para mim, nem para o outro, não é? E aí a minha pergunta para você é, você acha que os pais excedem na forma de buscar garantir a felicidade dos filhos? Eu acho assim que quando a gente busca, os pais buscam a felicidade para eles, né? Então, quando a gente está cuidando da nossa felicidade, a gente está tornando esse ambiente um ambiente, porque a criança ela está o tempo todo olhando para os pais, né? O tempo todo ela está vendo, como é que se vive? É assim. Como é que se reage? É assim. Então, quando os pais estão buscando a felicidade deles, né? Eles também estão mostrando para os filhos que eles podem buscar a felicidade do jeito deles também. E quando a gente está em permissão com o outro, como o outro é, né? E não julgando o que é certo, o que é errado, e não querendo impor, né, aquilo que a gente percebe como o que é mais fácil ou mais difícil, mas quando a gente está ali fazendo perguntas, o que isso está criando para você? Né? Você acha que isso, né, tá de acordo com o que você gostaria de ver mais no mundo, né? Então, quando a gente abre para que cada um descubra o que é melhor para si, a gente também está buscando o que é melhor para a gente, respeitando o outro. Então, a felicidade, por exemplo, quando que a gente imaginar, antigamente os pais achavam que para o meu filho ser feliz, ele tem que ter um bom emprego. Para ele ter um bom emprego, ele tem que se vestir de uma maneira adequada, ele tem que ter estudo para isso, então eu vou garantir o estudo e vou garantir que ele se enquadre nas normas sociais, porque aí ele vai ser aceito, ele vai conseguir um bom emprego, ele vai conseguir ter uma boa família e ele vai ser feliz, né? Agora, quando que a gente imaginar que, por exemplo, nos dias de hoje, o que a gente tem, né? Uma pessoa que vai trabalhar, os grandes CEOs de empresa, indo trabalhar de pijama, né? Levando o animal para trabalhar junto, né? Trabalhando de casa do mundo inteiro, né? Ou até mesmo você vê pessoas que não têm estudo e que ganham muito mais do que quem tem estudo, doutorado, pós-doutorado, né? Então, assim, as possibilidades de como como você vai conseguir ser feliz, ou as possibilidades de o que é que você vai conseguir criar da forma que você hoje são muito maiores do que era antigamente. Então a gente não tem como prever como que vai ser a dinâmica social, né, para os nossos filhos daqui a 20, 30 anos. Então, o que a gente pode saber hoje é que se eles forem eles mesmos, né, se eles se aceitarem, né, e se eles se descobrirem, e se eles souberem fazer escolhas e perguntas, né, eles vão estar prontos para qualquer coisa que aconteça no mundo. Né? Então, quando a gente busca a felicidade, né? Então, o buscar a felicidade é buscar se adequar, ou buscar a felicidade é uma coisa, né, dentro de si. Né? Então, saber até o que é que te faz feliz. Né? Então, quando a gente busca a felicidade, o primeiro passo é saber o que te faz feliz. E não se enquadrar, não necessariamente vai te fazer feliz. Né? E é bem isso, porque... E a gente viu isso bem nesse momento da pandemia, do isolamento social e depois dessa abertura que todo mundo achou que não, agora tudo será diferente. Muitas pessoas se frustraram porque as coisas não foram diferentes, mas a gente teve muitas mudanças, né? Algumas mudanças importantes nisso. Né? Valores que foram modificados, afinal de contas, como você colocou, todo mundo agora pode estar ao mesmo tempo junto. Sim. Mesmo estando em lugares diferentes. Né? As pessoas poderem estar no mesmo espaço sem estarem, não é? Então as pessoas podem se encontrar online, podem se encontrar de outra forma. As relações mudaram.
Sim. É assustador, por um lado, mas também as pessoas buscam adaptações. O ser humano vai se adaptando, Sim. não é? E isso que você disse é bem legal, sabe, mães? O adulto é o exemplo, o pai e a mãe, eles são o exemplo. Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, o bullying, o bullying, o bullying. Qual é a linguagem que você usa dentro de casa para saber se essa, né, se essa criança, ao praticar o bullying, não escuta frases ou conceitos que permitem isso a ela, não é? Ou uma série de outras coisas que a gente vai vendo dentro das escolas que as pessoas não estão conseguindo lidar direito, principalmente quando a gente pensa nas crianças com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é uma coisa que a gente falou. Quando a gente pensa nas crianças que têm o transtorno do espectro autista, como que essas pessoas passam a ser entendidas atualmente? Porque também houve uma mudança desse olhar em relação ao ser humano. O ser humano, ele é diverso e a gente tem que aprender a conviver com essa diferença. Não adianta. Essas diferenças estão ali. E por mais que para você seja difícil conviver com a diferença, ela está aí. Isso é um problema seu, se você não pode conviver com ela. Não é? A gente não tem que querer adequar o neurodivergente à realidade. É o contrário. Você se adequa a essa nova forma de mundo, de ver, de indivíduo, não é? Isso já acontece na idade adulta, né? Então, assim, você tem a possibilidade, né, na idade adulta, de sendo quem você é, né, fazer o seu melhor trabalho de qualquer forma. Então, assim, não existe mais aquela coisa de você ter que estar numa empresa, num horário definido, né, com um intervalo definido, para que você tenha o melhor resultado, né? Então, assim, a possibilidade hoje é infinita, né, de como você pode fazer o seu melhor, né, e brilhar como você é, né? Então, isso já é realidade, né? Então, na vida adulta, né? E logo eu acho que isso também vai ser cada vez mais realidade na vida das crianças também em idade escolar. Isso eu acho que a gente já está próximo. A gente vai ensinando. Eu acho que tudo é um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. A gente tem que caminhar nessa direção, não é? Porque a felicidade e prazer são coisas diferentes, né? Você buscar a felicidade vem de dentro, como eu sempre falo, né? Vem de dentro para fora, é aquilo que você sente e expressa. O prazer vem de fora para dentro e, por ser frívolo, né, você nunca vai estar satisfeita plenamente, porque você sempre vai querer algo mais prazeroso, mais prazeroso, mais prazeroso. E na verdade, o que tem que te agradar é a sua felicidade mesmo, aquilo que você reconhece como importante, né, para você. Você falou uma questão sobre o bullying, né? Então, assim, com relação às ferramentas, né, que eu estou conhecendo e descobrindo, tem uma questão sobre o bullying ou o abuso, né? Que pode ser o abuso na idade adulta, né? Quantas? E uma ferramenta que faz com que a gente elimine isso é você estar presente. Então, muitas vezes quando a gente sofre uma agressão, né, ou recebe um abuso, seja ele, né, uma coisa frívola, né, no dia a dia, ou seja alguma coisa como um parente que tenha essa presença na nossa vida, o fato da gente estar presente faz com que o abuso não chegue na gente ou ele até se interrompa. Quando uma pessoa faz um bullying ou abusa, você com a intenção de que você se perca de si e que você não se reconheça, que você, né, perca a sua potência ou a sua ação. E quando você escolhe estar presente naquele momento, estar consciente daquele momento, você volta a si, né? Então você não permite que o outro te tire a ação ou te tire partes de si. Então, se eu pudesse, né, dar uma dica, né, um caminho, uma possibilidade,
para uma criança, um adulto que está sofrendo algum tipo de de abuso, né, para uma criança ou para um adulto que esteja sofrendo algum tipo de abuso, busque estar presente, né? Busque estar, em vez de você tentar se proteger daquilo, né? Porque às vezes a gente sobe barreira, né, para tentar se proteger daquilo e a gente acaba não enxergando o que está ao redor, a gente não está consciente do que está ali. Então tenta baixar as barreiras para aquela situação, né? Olhar para aquilo estando presente naquele momento, porque daí você vai lembrar de quem você é, que você não é o que o outro está falando, que você não é o que você não se pede disso, você não é o que o outro está dizendo. Então estar presente, baixar barreiras para poder ver a situação, né? Porque quando acontece o abuso, não, vou me esconder. Então baixa as barreiras, esteja presente com a situação, para que você continue sendo você. Porque o ser é grandioso, infinito, né? Então não é o que um outro falou, o outro disse, o outro está fazendo que vai mudar quem você é, né? E esse ser, ele vem lá desde recém-nascido, lá dentro da barriga da mãe. Lembra, né? O quanto que você quis estar aqui, né? O quanto que você lutou para estar vivo, e lembra todo o movimento que você mesmo, sem falar, o quanto que você movimentou para se alimentar, para crescer, para se desenvolver, né? Então você continua sendo esse ser, né? Isso é muito legal, porque é exatamente isso. Você é esse ser, né? O outro não tem o direito de tirar de você aquilo que você é. Quando você tem o reconhecimento de si, quando você sabe quem você é, não importa o outro. E aí essa questão, assim, a gente fala em casa, né? O que eu posso fazer? Né? Você falou assim, o que a fala dos pais pode estar contribuindo para isso ou não, né? Como que a gente pode estar alimentando essa criança com essa confiança de ser quem ela é, né? Então o que é que vai fazer? Porque quando a criança vai fazer uma coisa, você pega, tira da mão dela, fala assim, não, deixa que eu faço, você não sabe, né? Ou então, não, deixa que eu faço melhor. Não, peraí, que deixa que eu faço mais rápido, né? Isso tudo você está invalidando o saber. Ou quando a criança vai fazer de um jeito e você não espera para ver, olha, às vezes até um jeito novo que você vai descobrir ali, né? Quando você está querendo dizer o seu jeito, como quando você está dando para ela as respostas, né? Quando você não está abrindo para ouvir o saber dela e não está vendo que de repente pode até ter uma possibilidade nova ali, né? Que é o olhar curioso, né? Que é o aproveitar o filho, ter um olhar curioso. Nossa, deixa eu ver como é que ele vai fazer isso. Gente, não é que deu certo? Ou então, nossa, não deu certo mesmo. Vamos limpar? Como é que você vai limpar isso aí? Gente, né? Essa resiliência a gente tem que ter mesmo, Né? Que é você estar ali não para mostrar como se faz, mas para aproveitar aquele momento, para se divertir, né, naquele momento. Porque aquilo ali você pode até saber como faz, mas lá para frente vai ter uma coisa que talvez você não saiba também, né? E será que não pode ter um jeito novo ou diferente para ser feito? Então, esses pequenos gestos trazem para a criança a noção de que ela tem um ser que é capaz e que não é o que o outro fala que vai ter mais valor do que o instinto dela, do que a consciência dela. Então, às vezes, o alimentar esse... a palavra hoje, né, que a gente usa, empoderar, muitas vezes você só está ali presente, né, para, se a criança precisar de alguma coisa, se a criança, né, precisar de uma contribuição, você está ali para contribuir. E não necessariamente você invadir o espaço e já resolver tudo, porque isso vai fazer com que ela se sinta mais capaz, e no momento em que alguém falar para ela alguma coisa, ou que ela for invalidada, ou que ela for abusada, ela vai conseguir perceber que isso daí não cabe a ela. E isso também tem muito a ver com a autonomia, né? A gente esquece que a gente fala tanto da autonomia, que a criança precisa ser autônoma, mas qual é o espaço de autonomia que a gente oferece? Não é mesmo? Qual é a possibilidade de fala que a gente dá? E não adianta só a gente ter o lugar de fala, a gente tem que ter o lugar da escuta também.
né? Então, escutar, se permitir ouvir, isso é tão importante, porque o conteúdo que sai, às vezes, de uma boa conversa, ele é fundamental. Na verdade, eu acho que o que a gente sempre espera estabelecer com os filhos, ou qualquer relacionamento que a gente queira, o que a gente espera estabelecer mesmo é a proximidade, é um relacionamento mais íntimo. E esse relacionamento mais íntimo é permitir que os filhos estejam presentes. Eu vi que você tem uma fala bem interessante sobre os 5 elementos da intimidade. Eu adorei isso. E o quanto esses elementos podem trazer essa conexão maior e melhor entre os pais e os filhos, não é? Então eu fico pensando, quais são esses elementos? E olha, vai ser bem legal vocês entrarem em contato com esses conceitos, que eles são espetaculares. Eu fui olhar, ler um por um e entender como é que isso entra dentro da educação, da criação, da conversa e da relação que a gente estabelece com os filhos. Isso é óbvio, né? Tem uma relação muito profunda tanto com a psicanálise quanto com a psicopedagogia, e eu uso bastante esses conceitos e voltado à educação positiva, que eu acho que são as 2 linhas que você trabalha bastante, não é mesmo? Fala pra gente, fala para essas mães, claro, não é? O que são esses 5 elementos, né? Como é que a gente coloca esses elementos em prática? Então, assim, essa visão, né, dos 5 elementos da intimidade, ela é baseada em conceitos de access consciousness, né? E fala sobre todas as relações, né? Então, os 5 elementos da intimidade seriam 5 elementos da intimidade para as relações. E como que a gente pode se relacionar, né, com mais intimidade, como que a gente pode ganhar mais intimidade nas relações. E com os filhos, eu achei, assim, isso muito fantástico, né? Então, os 5 elementos da intimidade são honra, confiança, permissão, vulnerabilidade e gratidão, né? Então, quando você, um exemplo, né, de cada um. Então, quando você honra alguém, honrar alguém é você estar presente com aquela pessoa. Então, né, você está realmente disponível para aquela pessoa. Então, você está brincando com seu filho, você não está no celular, você está brincando com ele. Ou, se ele está brincando, você só está ali olhando para ele brincar, né? Então, isso é honrar a pessoa, é você estar disponível. Então, quando você está com uma pessoa e você está com ela presente, né? Aquilo é a maior honraria que você pode fazer, né? E quanto que isso é simples, né? É só a gente tá atento para fazer isso, né? E o quanto que a gente desonra quando a gente não está presente. É muito comum os pais de adolescentes falarem: desliga esse celular, você não está falando comigo, presta atenção, né? Mas e o contrário, né? O quanto que você está presente com o seu filho durante o crescimento dele, né? Em alguns momentos onde agora a gente está junto, vamos ficar junto, né? Vamos nos honrar, né? Então vamos estar presentes aqui nesse momento. Então, que seja na hora de jantar todo mundo junto. Eu acho isso tão gostoso, né? A mesa é o lugar do compartilhar, a mesa é o lugar... Eu acho a mesa o melhor lugar para a família estar conversando. E assim, e daí nesse segundo ponto vem a confiança, né? Então, confiança é você confiar que o outro vai ser quem ele é. Então, por exemplo, confiar, vamos colocar de marido, confiar que o seu marido vai deixar a tampa da privada levantada. Isso é confiança, não é confiar, não é que o outro responda ao seu desejo. Entendido. Né? Exatamente. Então, assim, filho, eu confio que você vai fazer o que é melhor para você e não que você vai fazer o que é melhor para mim ou o que eu acho,
ou que eu gostaria. Você entendeu? Então, confiar é você realmente estar aberto para olhar para o outro e saber que o outro é quem ele é, né? Então, às vezes, na parentalidade, a gente usava isso como uma forma até de cobrança. Eu confio em você, que você vai... Escolher o melhor caminho, vai fazer o melhor por você. Mas, na verdade, ele vai fazer o melhor por ele mesmo. E o melhor caminho pode ser não ser o mesmo caminho dos pais, né? Então, assim, confiar é realmente você estar disposto a olhar para o outro e reconhecer que o outro é quem ele é. É a entrega, né? É a entrega. É a entrega. Então, confiar que o seu filho não vai estudar se você não falar com ele, que está no horário de estudar. Você entendeu? Confiar é saber que ele vai deixar a toalha em cima da cama e que você vai falar para ele, filho, lembra de colocar a toalha no porta-toalha. Você entendeu? Isso é confiar. Então, não é que você, porque você confia, que você não vai falar, orientar ou falar, isso é uma coisa que está atrapalhando o andamento da nossa família, então vou deixar assim. Não, é você confiar, você reconhecer, saber quem ele é e não esperar que ele seja uma outra pessoa ou que ele tenha uma outra atitude. Tá. Né? Permissão é o não julgamento. E aí também é outro ponto que às vezes as pessoas confundem permissão com... ser permissiva, deixar tudo. Deixar tudo, né? E na verdade, não. Na verdade, assim, o julgamento, até o julgamento ruim, né? Até o julgamento bom, ele é pesado, né? Então, julgamento, você julgar, você tá falando, que, nossa, como você é uma boa menina, nossa, eu sei que você nunca vai deixar a comida no prato, você entendeu? Então, isso também é um julgamento que pode afetar negativamente, isso vai ser um peso, né? Porque toda criança atende ao desejo da mãe, né? Uhum. Atende ao Sim. desejo. É. Se você começa já a impor esses julgamentos como um desejo da mãe... Também Imagina quando eu não faço, então, o que vai acontecer comigo? Ou eu não vou ser amada, não né? Vou ser mais amada. E daí isso vai repercutir em todos os relacionamentos da vida, né? E também o julgamento, ele traz a cobrança, né? Então, se a pessoa não fizer isso, é porque ela não me ama. Né? Exatamente. Então o julgamento, tanto o julgamento negativo que a gente, né, já sabe, não, julgar é feio, é errado, mas o julgamento positivo também, né? Então como seria o mundo se a gente tivesse mais em permissão do que em julgamento? Então, por exemplo, o seu filho vem contar alguma coisa para você que aconteceu, sei lá, que um amigo bateu no outro, certo? Se você olha para aquilo julgando, né? O que ele vai aprender? A julgar, né? E ele vai ter a mesma disposição de estar conversando com você depois sobre alguma coisa que ele tenha feito parecido? De jeito nenhum. Isso é o que eu mais falo no consultório, você acredita? E assim, essa é uma das questões mais recorrentes. Uhum. O fato da mãe trazer esse conteúdo e ela não perceber que esse julgamento do tipo, eu sei que você não vai fazer isso nunca. Uhum. Porque a hora que a criança fizer, ou que o adolescente fizer, ele não vai ter a coragem de contar. Então, quando a gente está num espaço de permissão, na verdade, a gente consegue fazer muito mais mudança do que quando a gente está num espaço de julgamento, né? Primeiro porque, muitas vezes, quando a pessoa vem contando coisas para você, ela só quer um espaço para ela ventilar, né? Então, não necessariamente aquilo tudo é o que vai ficar, né? Ou é a situação toda. Às vezes a criança, o adolescente, ele só precisa desse espaço de permissão
para que ele possa soltar aquilo e ver o que, que é ele, o que, que é a decisão dele, o que, que é a escolha dele. Né? Exatamente. E quando a gente, ao invés de estar ali nesse espaço, né, de só receber e de deixar que aquilo seja exposto da forma que for, sem dar para a gente, não, mas isso é certo, mas isso é errado, você fez bem, você fez mal. Né? Então, se a gente não está nesse espaço de eu teria feito desse jeito, seria melhor ter feito daquele outro jeito. Mães, escutem isso, mães e pais, porque o que mais acontece é essa confusão da permissão e do julgamento. Uhum. É o que mais acontece. Então, quando você está naquele espaço de que vamos lá, vamos baixar barreiras com relação ao que está aqui e vamos só estar em permissão com isso. Né? Então é não julgar, não vou dizer que está certo, que está errado, não vou pensar se eu faria diferente ou não faria. Seria aquela coisa de deixar aquilo passar. Quando você está nesse espaço de deixar aquilo passar e de ouvir, né, você vai ganhar uma relação de tanta confiança com o seu filho. Né? E essa relação de confiança vai fazer com que ele carregue essa confiança dentro dele e que ele faça as melhores escolhas para o que ele está decidindo ali, né? Então, para o que ele quer ver no mundo. E quando a gente se coloca num espaço de falar isso é certo, isso é errado, ele não vai ter esse espaço para ele olhar o que é aquilo realmente. Né? Então, por exemplo, se ele vem contar que o amigo fumou, né? Ou que ele fumou, vamos dizer que ele está contando que ele fumou, você fala, isso está errado, isso vai dar câncer, ou, né? Ou não faça isso, né? Ele não vai ter a opção de ter a própria escolha, de tomar a própria decisão. Agora, se você lhe conta que ele fumou e você fica num espaço de permissão com aquilo e num espaço daquele de se divertir com aquilo, né? De curiosidade, como se ele estivesse pondo lá o suco dentro do copo. Você entendeu? Ele está experimentando aquilo ali, o suco dentro do copo. E você fala, e o que isso criou para você? Você entendeu? A sensação, né? O que isso criou para você? Mas não no espaço de julgamento. Isso criou o que para você? Né? E nem o que isso criou para você? É no espaço da E o que isso criou para você? O que você achou disso? Você entendeu? Me conta, e como foi? Né? Né? Então você está num espaço de realmente ser uma tela em branco para que ele consiga para que isso consiga refletir e ele consiga enxergar aquilo ali com mais clareza, né? E não ser a favor ou contra. Quantas vezes a gente, enquanto adulto, não consegue tomar decisões porque a gente fica pensando, meu pai faria isso, minha mãe faria aquilo, né? Mas será que isso aqui, né? A sociedade diz tal coisa. Então, quando a gente fica pensando nesses julgamentos que a gente vai comprando dos outros, a gente acaba não conseguindo escolher pela gente, né? Então, quando a gente só dá para os filhos, quando eles vão fazer contar para a gente alguma coisa ou fazer uma pergunta, a gente dá uma resposta, né? A gente está dando um direcionamento, mas quais são as infinitas possibilidades que poderiam ter ali, né? Não é só um caminho certo e um errado, né? Porque se fosse só um caminho certo e errado, seria tão fácil. Nossa. Né? As escolhas seriam As escolhas seriam aqui ou ali, fim. E daí seria muito simples, né? O gato da Alice, né? Quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar tá valendo, não é? Então, se você só tem ali o caminho pronto, porque ninguém vai... Olha, isso é a coisa que eu mais vejo. Ninguém vai pegar na sua mão e falar para você, é aqui, se você não estiver feliz com esse aqui que estão impondo para você. Uhum. Não é? Isso cria uma série de conflitos, de outros conflitos. Isso eu falo em muitos campos, seja no campo da sexualidade, seja no campo afetivo, seja no campo cognitivo, enfim.
Não é? Ninguém vai pegar você pela mão e falar, você vai ser médico. Você vai ser... Isso vai criar uma frustração imensa, não é? Ninguém tem esse direito. Uhum. E isso não vai garantir a felicidade. Não garantirá nada. É. Vulnerabilidade, né? Que é o outro elemento da intimidade. Então, vulnerabilidade é você realmente mostrar que você não vai ter todas as respostas. E a gente mal identifica, muitas vezes, vulnerabilidade com fraqueza. Mas é diametralmente o oposto, né? Você mostrar que você não sabe ou que você fez uma escolha que talvez não tenha sido tão bacana, vai também permitir que essa criança cresça nesse ambiente onde ela sabe que ela pode mudar de opinião, né? Onde ela sabe que ela pode fazer diferente, que ela pode ter outras escolhas. Então, se a gente tem, por exemplo, numa mesma situação, né, tá contando que, sei lá, fumou, né? E daí você fala, não é esse o caminho, tarará, tarará. Você já definiu que aquele é o caminho. Se o adolescente está naquela fase, né, de ir contra, o que vai acabar acontecendo? Ele vai continuar naquele caminho e não vai mudar para não mostrar vulnerabilidade. Se ele está crescendo num ambiente onde não tem vulnerabilidade, onde não se pode errar, ele vai manter, às vezes, aquela opinião só para... né, mostrar para que o outro que o outro não tinha razão. Isso. Então, assim, quando a gente, né, se permite mostrar que, poxa, né, não foi uma boa ideia, né? Então, até tem uma brincadeira que a gente faz que é assim, o quanto que, às vezes, as crianças chegam, né? Em vez de chegar o seu filho, vamos dizer, seu filho chama João. Em vez de chegar o João em casa, chega o Maurício, né? Porque ele estava brincando lá com o Maurício e pegou os jeitos do Maurício e chegou em casa, né? Então, na hora que ele chega em casa, quem é que está ali, né? É o Maurício, não é o João. E daí você, quando a criança chega, em vez de você falar assim, nossa, pegou a mania daquele menino, né? Daí, ó, ao invés disso, que tal se a gente levasse isso com uma leveza, com uma brincadeira, né? Tá, o Maurício chegou em casa, oi Maurício, tudo bem? Né? E daí conversar com ele para que ele entenda que tem coisas que não são dele ali e que ele pode voltar a ser ele. Quando a gente, enquanto pais, quantas vezes que a gente não vai falar com os nossos filhos e a gente também não está sendo a gente, né? A gente está sendo nosso pai, nossa mãe, está sendo alguma outra pessoa da nossa vida, né? Então, você foi falar com seu filho, na hora que você falou... Nossa, fiz igual a minha mãe. Fiz igual a minha mãe, né? Várias vezes. E se você não está nesse espaço de vulnerabilidade... né? Se você nem reconhece que existe esse espaço de vulnerabilidade, você vai fazer o quê? Ah, não, mas já falei, agora já foi, né? E o que a gente pode, então, né, ter de escolha diferente? Ter essa vulnerabilidade. Então, nossa, falei igual minha mãe, filho. Ops, volta tudo. Peraí, deixa eu ver. Eu como eu mesma, o que eu diria aqui? Ah, eu como eu mesma, eu diria isso aqui, filho. Ó, então agora é sua mãe falando. Então, levar esse espaço de vulnerabilidade, né, para esse espaço de leveza. Né? E falar que está tudo bem você mudar de opinião. E olha, reconheci, eu estava presente, eu escolhi estar presente com isso, né? E eu não preciso estar o tempo todo certo, né? Eu posso também me enganar e está tudo bem. Isso, na verdade, não diminui em nada a autoridade, muito pelo contrário, né? Gera admiração e gera a possibilidade de que ele também faça isso. Ops! Não era eu aqui, mãe, era o Maurício. Entendeu? Eu, como João, eu não estaria fazendo essa birra. Você entendeu? Eu acho isso muito legal, porque isso acontece muito, muito, muito. Né? Então, escolher estar presente para saber qual que é a minha escolha aqui, fora de todos esses julgamentos e desses conceitos que eu já recebi, né? Então, eu acho que esse é um espaço da vulnerabilidade, assim, que é muito, muito grandioso, assim. E a gratidão. Ai, a gratidão. Ai, a gratidão até me enche
o ser, né, disso. Então, assim, a gratidão é um estado de ser, né? Quando a gente fala sobre o amor, né? Nossa, mas o amor é o maior sentimento. Eu percebo que a gratidão é maior que o amor. Porque o amor, às vezes, ainda tem aquela relação de troca, né? O amor, ela tem a relação de ida e de volta, de comparação, né? E de polaridade, né? Então, assim, se não é amor, é ódio, né? E eu gosto ou não gosto, né? Então, e o amor, ele tem uma coisa para ser correspondido. Agora, a gratidão é só de ida, né? A gratidão, você só é grato pela outra pessoa, você só é grato pela situação, você é grato pelo que você está recebendo, você é grato até por coisas que não aconteceram da forma que você esperava, Exatamente. né? Então, assim, a gente estava conversando sobre o quanto que às vezes situações da vida que não são tão legais e que num momento são um desafio, o quanto a gente não é grato às vezes por aquela situação, porque levou a gente para um outro caminho, né? Então, a gratidão, ela é um sentimento que um sentimento que é do ser, né? Então, quando a gente é grato, né, a gente não espera de volta, a gente já está repleto, né? Então, ser grato pela vida do seu filho, ser grato por ele ter chegado nesse momento, ser grato por estar podendo ver o desenvolvimento dele, ser grato por poder estar presente, ser grato por coisas que ele está se desenvolvendo e fazendo de uma forma, e depois você olha, nossa, está fazendo de outra forma. Uma coisa interessante que eu tenho para contar sobre isso, sobre o desenvolvimento, é muito legal, que o meu sobrinho, ele... toda vez que ele fazia aniversário, ele, olha como eu cresci. Ai, olha como eu cresci, né? Então ele punha, quando ele fez o aniversário de 7 anos, 8 anos, ele colocou o pé assim em cima da pia e chamou todo mundo. Pessoal, vem ver. Daí a gente chegou dele, olha como eu cresci, porque ele já conseguia pôr o pé em cima da pia. E daí a gente foi comemorar o aniversário dele em São Paulo. E ele queria naquele lugar onde tem vários jogos eletrônicos, né? E ele, assim, estava super ansioso para ir, mas acabou demorando para chegar em São Paulo. A gente já chegou, já era tarde para almoçar, a gente foi almoçar, depois, né, sobremesa, bolo, tudo. E aí, quando acabou de cantar o parabéns, ele falou assim, mamãe, eu tô tão orgulhoso de mim. Porque se fosse o ano passado, eu não teria conseguido esperar a gente almoçar, pedir sobremesa, cantar o parabéns para ir jogar no meu aniversário. E esse ano eu já consegui esperar. Então, assim, o quanto que ele reconheceu esse crescimento, amadurecimento emocional. Não só o crescimento físico. Não só o crescimento físico. Legal, isso. E às vezes é uma coisa que a gente, assim, para as crianças, elas também se sentem frustradas por ainda não ter a maturidade. E é uma maturidade física do sistema nervoso. Exatamente. De não conseguir fazer a autorregulação, né? Então, o quanto que não é bacana, às vezes, a gente pontuar para a criança, olha, filho, sabia que o ano passado você, com isso, você ia chorar? Né? E agora esse ano você já não chora mais. Olha, esse ano você já chora menos. Antes você não conseguia dormir na cama sozinho, né? Agora você já consegue. Antes você não conseguia pegar o alimento sozinho. Olha, filho, agora você já consegue colocar no seu prato. Que bacana! Porque dá uma noção para a criança de evolução, né? E o quanto que a gente não é grato por estar vendo isso, esse presente, né? Eu sou muito grata porque eu vejo muitos presentes de muitas famílias e essa evolução o tempo todo, né? Acontecendo simultaneamente. Então tem um na adolescência e um recém-nascido chegando e um começando a introdução alimentar e o outro, né, já adquirindo, andando e conseguindo ajudar nas tarefas de casa. Então, assim, para mim, eu sou tão grata por poder participar desses momentos, né? Então, assim, de ver as crianças e as famílias. Então, acho que a gratidão é esse sentimento, sabe? Assim, que preenche, que não precisa de nada de volta, sabe? Não precisa de correspondência e não tem polaridade, ela só é.
Só é. Né? Então, assim, dos 5 elementos da intimidade, né? A honra, a confiança, a permissão, a vulnerabilidade e a gratidão. Ai, gente, olha que coisa legal a gente poder colocar em prática esses elementos. Eu acho demais. Porque, assim, a própria intimidade é algo muito complexo, né, gente? É muito complexo. Intimidade pode parecer, mas a intimidade, ela permeia tantos campos. A intimidade pessoal, a intimidade familiar, a intimidade com um livro, a intimidade com uma profissão, a intimidade com relacionamentos. Como ela é complexa, não é? Ela tem vários caminhos. E se a gente conseguir colocar essas estruturas da nossa intimidade, Sim. Não é como a gente teria... Olha, seria muito mais tranquilo sentir o mundo. Porque eu acho que tudo isso nos permite sentir. É o sentir. E o sentir é tão importante, você saber o sentir-se. O perceber, né? Perceber o mundo. Perceber o mundo, perceber o corpo. Porque, assim, foi uma coisa que a gente falou bastante. Informação, gente, tem em todo canto. Você pega informação pra caramba. Mas a informação sem consciência e sem instinto, não adianta. Por mais que você tenha, né, a informação, a forma de aplicá-la, né, de agir com ela, agir sobre ela, ou agir por ela, é só tendo consciência e permitindo esse instinto surgir. Para tudo isso tem técnica, não tem? Tem várias. Eu pulsei muitas coisas aqui. Porque essas técnicas, elas funcionam muito para o autoconhecimento. Então, o reconhecimento de si, mas não adianta só o reconhecimento de si, né? A gente tem que entender o reconhecimento também do outro, qual é a relação que ele estabelece comigo e como que a gente se organiza, né, no mundo, que esse é o grande caminho. A gente fala assim que a consciência é uma escolha, né? Então, assim, que a gente faz escolhas na vida, né? E tem muita gente que fala assim, não, eu prefiro nem saber, né? Eu prefiro nem saber, porque acha que saber das coisas é pesado, é difícil, né? Mas ter consciência das coisas traz uma leveza, né? Porque quando você está consciente, você está presente ali, é como se você estivesse olhando todas as possibilidades que existem ali, não só aquele pontinho, né, que você pode estar julgando. Quando você escolhe ter consciência, você está em permissão com as coisas, você está olhando aquilo, né, sem estar considerando se aquilo é positivo ou negativo, que é como a gente falou, quantas vezes a gente passa por coisas na vida que no momento a gente julga como negativas e depois ficam positivas, né? Então, assim, como seria se a gente pudesse escolher mais? Como seria se a gente pudesse fazer mais perguntas do que determinar respostas, né? E dentro, assim, eu já estudei muita coisa sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu estudei bastante programação neurolinguística, né? Eu tenho formação em Kids Coaching, né? Em coaching infantil. Eu tenho formação em educação parental, baseada na teoria do apego. Educação parental, baseada na disciplina positiva, que tem ferramentas incríveis também. Fiz cursos diversos, assim, de desenvolvimento, tanto espiritual quanto de consciência em várias vertentes. Eu fiz cursos de mindfulness, né? E aplico isso também como, gente, ela como práticas. Olha que legal, ela trouxe todas as cartinhas que ela usa no consultório para atender as crianças. Dá uma olhada, coisa mais interessante e legal de se aplicar. Amei isso. Então, assim, eu já usava, né, assim, muitas ferramentas, porque eu amo comportamento e, assim, eu percebia que eu gostaria de contribuir para que a parentalidade fosse mais leve, porque eu admiro tanto as crianças e tanto o pai e a mãe, tantas famílias, né, que eu falo assim, gente, como é que isso pode ser mais leve, como isso pode ser mais divertido, né, porque são pessoas grandiosas se relacionando ali e às vezes tem um peso, né, eu tinha certeza que dava para ser diferente, né, e aí eu descobri algumas ferramentas, que são as ferramentas de Access Consciousness, né, e que tem ferramentas tanto verbais, que são frases, afirmações, né, ou frases para te tirar, às vezes, quando a gente fica naquele looping, né, porque às vezes é a cabeça que
tira a gente do foco do nosso instinto, da nossa consciência, né? Então, quando a cabeça está ali atrapalhando, às vezes a gente vai ter mecanismos de, né, sossegar essa cabeça. Falar assim, peraí, mente, né? Mente, não minta mais para mim, né? A mente às vezes mente. A mente sim. Mente. Então, assim, tá, como que eu posso ver essas coisas com mais clareza? Como eu posso ter mais consciência? E as barras de Axis, que é um dos processos corporais, né? Então, o Axis, ele tem processos verbais, que são frases, tem processos corporais, e dentro desses processos corporais tem um processo corporal que é a barra de Axis. As barras de Axis não tem uma barra de metal. Gente, é exatamente por isso que eu quis que ela explicasse, porque as pessoas acham que é aquela régua de alumínio, que vai me... Não tem nada disso, gente. Ninguém vai bater com você com a régua de alumínio na cabeça. Você não vai apanhar para mudar o seu comportamento. A gente já viu que não deu certo em outra geração. Imagina. Em outra geração a gente já tentou. Já cometemos esse erro, ainda bem que a gente cresce. Mas vamos ser permissivos e vulneráveis com isso. Exato, essa é a grande verdade. Tá tudo bem, né? E as barras, o que é efetivamente, né? Então são 32 pontos que, quando tocados na cabeça, quando você toca de um lado ou de outro, forma como se fosse uma barra energética ali. E esses pontos, eles vão estar relacionados a algumas áreas da vida, né? Então, por exemplo, e essas áreas da vida, o que a gente tem ali de julgamento com relação àquilo, o que a gente tem ali de crenças com relação àquilo. Então, por exemplo, tem pontos sobre cura. Então, o que a gente acha que é curar, o que a gente tem crença sobre ser curado ou não ser curado ou incurável. Você entendeu? Então, por exemplo, nesses últimos tempos as pessoas ficaram doentes, né? Tiveram bastante, né? Foi muito junto, esse outono juntou tanto a dengue como as doenças virais, né? E daí assim, não, essa doença é desse jeito, essa doença tem cura, não tem cura, essa é difícil, essa não é difícil, né? Então, assim, são pontos de vista. A gente estava conversando antes do programa começar sobre a dengue, né? Então, que a dengue é uma doença que deixa a pessoa bastante debilitada por bastante tempo. Mas eu também estava falando que tem 30% da população que tem dengue assintomática. Então, apesar de ser uma coisa concreta, a doença, a gente também carrega uma série de pontos de vista e crenças sobre aquilo. E isso vai permeando todas as áreas da nossa vida. Então, tem pontos sobre o dinheiro, sobre cura, sobre o corpo, sobre sexualidade, né? Sobre o que é tempo. Tempo é uma coisa também super interessante. Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, parece que o tempo passa voando. Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, o tempo demora a passar. Quem é que nunca fez um trabalho de última hora que você demoraria meses e que você fez ali em poucas horas? Exatamente. Né? E o que você fez? Você expandiu o tempo, né? Então, o tempo, apesar de ser uma coisa tão concreta no relógio, né, o quanto que ele não é dinâmico nas nossas relações e na nossa percepção. Então, o quanto que a gente não carrega de julgamento com relação a isso e crenças, e o quanto de coisas que a gente não comprou, né, de pontos de vista de outras pessoas com relação a isso, e que às vezes impedem a gente de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, não, eu já estou velha para fazer isso, ou para aprender, né? E isso é uma coisa que mesmo as crianças têm. Então, por exemplo, ponto de vista com relação à idade. A gente tem, né, nas barras um ponto que chama torradeira do envelhecimento, que é aqui em cima. E... eu tô precisando dessa torradeira em casa. Vende aonde? Ela é maravilhosa. Mercado Livre não tem torradeira. Eu vou te passar uns contatos para você correr suas barras. Então, as barras, então assim, né, ponto de vista, então assim, você é muito pequeno para fazer isso, ou você já é grande para aquilo, né? Então, isso também, as crianças também recebem esses pontos de vista o tempo todo, né? Então, o comer para ficar forte,
né? Também é uma relação que a gente vai ter com o nosso corpo, com o nosso alimento, com a nossa consciência do nosso corpinho, o que é o que é nossa satisfação ou o que não é a nossa satisfação, né? Então isso também invalida a gente em outros pontos. Sem dúvida, porque também não é só comer mas o que comer que me ajuda também a ficar forte. Né? Então, e daí as barras de Axis, elas vão ser esses pontos que vão ser tocados gentilmente na cabeça, e a sessão dura mais ou menos em torno de 45 minutos a 1 hora para tocar esses pontos, e vai fazer como se fosse uma limpeza do HD. Né? Então não vai te tirar nada do que você é, né? Do que o seu ser é, mas vai ajudar a tirar como se fosse tirar essa craca que está no navio, sabe? Entendi. Que vai acumulando ali, que não deixa o navio navegar. E a gente tem estudos científicos com as barras de Axis, mostrando melhoras com relação à ansiedade, qualidade de sono, depressão. Mas, assim, os benefícios vão muito além disso e é muito individual, né? Como cada um responde às barras. E assim, as barras você pode ir fazer com uma terapeuta, né, de barras, uma pessoa que tem essa formação de ter feito os cursos de barras para correr as barras em você. Ou então você pode fazer o curso, fazer essa classe, que é uma classe de 1 dia, né? E que você vai aprender tanto ferramentas verbais quanto a correr as barras. E nesse curso você já faz as barras 2 vezes em uma pessoa e você recebe as barras 2 vezes. Então, no curso você também vai receber 2 vezes as barras. Então é um curso super gostoso. E é um curso de 1 dia inteiro. E que se você quiser trazer as crianças sempre são muita contribuição. E elas aprendem muito rápido. Né? Então, tanto que a gente tem, as crianças podem estar presentes nas classes de barras com os pais, né? Até os 15 anos elas não pagam para estar presente, né? E tem um curso específico só para crianças, né? E daí esse curso específico só para crianças, como elas aprendem muito rápido, é um curso de meio período, não precisa ser o dia todo, porque elas aprendem rapidinho. Num instante. E como seria se todas as casas a gente não pudesse ter alguém que tivesse essa ferramenta de limpar o HD, né? Porque imagina, você chega lá, tá cansado, cheio de preocupações do trabalho, vai ficar com aquilo na cabeça, não vai conseguir dormir, e você corre as barras de alguém, porque também quando você corre, você também está tirando aqueles pontos de vista que você tem em comum com a pessoa. Exatamente. Então, como seria se toda a casa não tivesse alguém ali para correr as barras, né? E dar uma limpada naquele HD ali, né? E isso, assim, com as crianças é muito bacana. Então, por exemplo, se a criança está passando por alguma situação difícil na escola, se está numa época de prova, ajuda a eliminar aqueles julgamentos que a gente tem. Então, se a gente não está com aquele julgamento de que a gente não sabe, que a gente não dá conta, a gente vai conseguir estudar e ter mais clareza com isso. Né? Então, se a gente elimina o julgamento, o ponto de vista de que a gente não vai conseguir, a gente está aberto à possibilidade da gente conseguir. Então, as barras elas ajudam na época das provas, ajudam nos adolescentes na época da instabilidade emocional por causa dos hormônios, né? Ajuda, e o quanto que a gente não tem, enquanto adolescente também, julgamento com relação ao corpo, julgamento com relação ao certo, ao errado. Então, assim, correr as barras de adolescente também é muito bacana, assim, o resultado que a gente tem. Até a gente brinca que se você corre as barras no adolescente, você fica 21 dias sem um adolescente em casa. Gente, que mãe não quer 21 dias? Então, é uma ferramenta assim, que realmente traz possibilidades, né? Porque tira aquilo que deixa a gente pesado, né? Eu imagino mesmo como se fosse a craca do navio, sabe? Assim, aquilo que está fazendo com que a nossa navegação pela vida não seja fluida. Né? Então é muito bacana. E na pior das hipóteses, quando você faz uma sessão de barras, o pior que pode acontecer é você sair depois de 45 minutos, 1 hora, com uma sensação de que tirou uma boa soneca ou que fez uma boa massagem. Ai, que delícia. Então na pior das hipóteses, vai ter uma sensação de relaxamento. De bem-estar também. E né? na Com melhor das hipóteses, pode abrir você para
enxergar as possibilidades do mundo e estar com mais clareza, mais consciência. Gente, olha que interessante isso. É importante a gente trazer essas informações, sabe? Porque assim, eu acho que todo o processo integrativo, toda a medicina integrativa, todo o tratamento integrativo, ele colabora profundamente com a saúde mental. Não existe, né? Eu acho que qualquer caminho é válido, mas quando ele é integrativo, é tão mais eficiente, é tão mais... Eu acho que é respeitoso com a própria pessoa. Eu sinto isso. Porque o corpo, o ser humano, ele não é um ser só mecânico, físico, né? Não. Ele é um ser biopsicossocial, espiritual. Exatamente. Né? Então, a gente é uma complexidade, né? Então, e a gente sabe que, por exemplo, eu, né, falo assim, mas como médica, né? Como é que você veio parar aqui? Né? Então, o corpo da gente, ele tá o tempo todo falando com a gente, né? E eu percebia que o corpo, quando estava doente, ele estava gritando alguma coisa. E como seria se a gente pudesse escutar os sussurros do corpo, né? Ao invés de só os gritos do corpo? Como seria se a gente pudesse ser amigo do nosso corpo, né? Para que a gente tivesse ali, né, o tempo todo batendo um papo com ele e não tendo que o corpo gritar para a gente fazer uma mudança que vai ser benéfica para a nossa vida, né? E não tendo que a gente sofrer para que a gente consiga ter clareza de algumas coisas e gratidão, né? Pelo que a gente já tem na vida, né? E reconhecimento por tudo que a gente criou, né? Então, isso para mim, assim, ele está tão ligado, tão vinculado à medicina, né? Que não é uma coisa à parte ou diferente. Não, é integrado. E nem uma coisa nova, de moda, você entendeu? Eu vejo isso como simplesmente porque simplesmente a gente é isso tudo, né? E não é uma coisa, né, de moda, uma coisa separada, um nome. Isso para mim é medicina, né? Isso. Exatamente. A gente esquecer um pouquinho só da medicina convencional para buscar a medicina tradicional também, que traz, nossa, quantas coisas bacanas. E sabe, mães, muitas vezes os filhos são o sintoma, não é? De algo que está doentio com as relações, seja com os pais, seja com a coletividade, seja na escola. Então, a criança, o adolescente, às vezes ele é o sintoma. E a gente tem que olhar para esse sintoma com muito carinho. E muitas vezes os filhos, o adoecer dos filhos está falando pelos pais. Exatamente. Né? Porque o adulto, ele dificilmente faz uma coisa por si. Né? Mas pelos filhos ele faz tudo. Exato. Né? Então, quando a criança tem um adoecer, né, ela vai modificar toda a família. Né? Então, até a minha escolha pela pediatria, né, foi por isso, porque eu vejo que a criança, assim, que todo mundo muda quando tem uma criança por perto, né? Todo mundo dá o seu melhor quando tem uma criança por perto, né? Então, se você e você vai dar o seu melhor. Então, assim, por exemplo, ninguém vai jogar um papel no chão na frente de uma criança. Isso, né, é muito raro de acontecer. Você tem uma criança, mesmo que não seja seu filho, você vai tentar, né, dar o seu melhor ali. Se a pessoa acha que o mundo é dos fortes, ela vai falar isso para a criança. Não, vai lá, você tem que fazer, vai lá brigar. Se a pessoa acha que o mundo é se adequar, vai falar, filho, faz assim, faz assado. Então, assim, sempre que você tem uma criança por perto, você vai dar o seu melhor, né? Geralmente esse melhor vem carregado de julgamento, mas é porque a gente não sabia que existiam outras possibilidades, né? E agora a gente conhecendo outras possibilidades, né? Como seria estar com uma criança do lado, com esse olhar curioso, divertido, leve, de permissão, né? De também ter uma troca com a criança, de também aprender com a criança, né? E não só querer ensinar ou mostrar, né? Mas eu acho que esse espaço que a criança traz é um espaço de a gente olhar para o futuro, né? De a gente reconhecer a continuidade, né? Então, quando a gente está com uma criança por perto, acho que todo mundo fica mais leve, melhor, né? E eu acho que pode ser ainda mais leve, melhor, divertido, né? Com essas ferramentas, né? Ai, Mayra, nós vamos ter que encerrar. Eu não tô acreditando que tá tão bom isso aqui.
Tá uma delícia Tá mesmo. muito bom, eu tô achando só... E que pena, viu? Eu queria ficar até mais... Mas daqui a pouco, ó, já vão me dando corte. A gente fala, né, dentro das ferramentas do Axis, a gente tem uma frase que chama mais disso, por favor. Mais disso, por favor, quero muito mais. Né? E como pode ser mais divertido? E como pode ser, o que pode melhorar. Como pode melhorar. Como pode melhorar. Gente, a Mayla trouxe para mostrar pra gente as cartinhas que são sobre falas sistêmicas para as crianças. Ela trouxe o Mindfulness, que é uma delícia de trabalhar. Eu já trabalhei bastante com isso no consultório. E disciplina positiva para educar os filhos. Eu adoro esses recursos, porque são recursos super são importantes e eles vão a fundo em algumas situações, né? Trazem condições, questões muito legais. E ela trouxe pra gente o livro Corpo Certo para Você. Ai, eu vou comprar amanhã, porque eu quero ler muito. O Corpo Certo para Você, como se existisse um corpo certo pra gente, exatamente, né? Mas assim, a gente vai entender que esse corpo certo não é um corpo obrigatoriamente perfeito, né? E a frase que está aqui é: e se o seu corpo fosse o seu melhor amigo? Ai, que delícia. Né? E se fosse? E se o seu corpo fosse o seu melhor amigo? Né? Como seria? Gente, é uma pena, mas eu vou ter que encerrar esse podcast. Delícia, do jeito que ele foi, do jeito que ele está sendo, eu vou gravar isso para sempre. Muito bom. Aliás, vai estar gravado mesmo. Mayla, onde as pessoas podem encontrar você? Você falou que você já está fazendo esse curso, né? Já. E como é que as pessoas entram em contato com você para saber sobre esse curso? Acho que o que fica fácil é o meu Instagram, né? Isso, então, é o melhor de todos, realmente. Mayla Faria Digital. É um Instagram novo que eu criei para falar sobre essas ferramentas divertidas. Eu também estou fazendo isso. E então você pode me encontrar lá no Mayla Faria Digital, né? Ai, que delícia. E daí lá no Mayla Faria Digital também vai ter, no Linktree também tem as outras formas de você me encontrar. Acessar. Muito bom. Muito feliz por receber você. Muito mesmo. Acho que foi muito bom demais. Tem que compartilhar esse podcast, tem que compartilhar essas informações trazidas. Vamos lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha e vamos trazer, levar e mostrar para as mães todas as possibilidades gostosas de educar e cuidar dos filhos. E, aliás, bom relacionamento também com elas mesmas, né? Com elas mesmas, com a família. Eu acho que isso vai ser uma ótima possibilidade de um reconhecimento de si, uma reorganização. Gente, muito obrigada. Foi um prazer ter vocês de novo aqui. E eu tô por ali e por aqui. No meu Instagram, @preocupações de mãe, todos juntinhos, sem acento, sem cedilha. E aqui no canal do YouTube, Preocupações de Mãe. Sejam bem-vindos. Quarta-feira estamos aí. Obrigada, gente. Até mais.